Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você acessou. O nosso feed, nós queremos desejar boas-vindas para você. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E sempre é uma alegria, é um prazer poder ter você na nossa audiência. E como sempre, nas quintas-feiras à noite, nós sempre entregamos um conteúdo que seja relevante, que seja importante, que faça sentido para a sua vida e que de alguma maneira, né, você possa encontrar ali alguma resposta, né? Que esses conteúdos que a gente procura trazer na quinta-feira são conteúdos para que você sempre tenha respostas na sua vida. E a gente tem agora, nesta quinta-feira, uma pessoa muito importante, né? Uma pessoa dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade e fora dela também, né? Porque a gente às vezes quer limitar, né, a atuação de uma pessoa a uma comunidade, mas não é. A pessoa, quando ela atua, quando ela tem uma atuação forte, o trabalho dela transborda para outras comunidades também, né? E nós estamos aqui nesta noite com a Iris Foscarini, seja muito bem-vinda, formada em comunicação social, publicidade, mas não só por conta da formação, né? A atuação que ela tem dentro da sociedade já há 28 anos trabalhando, né, com a área social da nossa cidade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, pastor, pelo convite, pela possibilidade de estarmos aqui conversando, trazendo assuntos realmente relevantes, mesmo que às vezes de conteúdo um pouco mais forte, um pouco mais tristes, mas a informação é necessária para que todos possam conduzir sua vida da melhor maneira possível. E agradeço a possibilidade de nós estarmos num ambiente tão bom, podendo trazer assuntos que possam mexer com a vida das pessoas e trazer coisas boas para elas também. É, isso aí. E o assunto hoje não é um assunto leve, a gente não vai morrer de rir como a gente faz em alguns podcasts, né? Nós vamos falar sobre violência. E a gente não vai falar só sobre a violência feminina, que hoje é amplamente falado sobre esse assunto. Vamos falar também a violência feminina, a violência com a criança. E quantos homens também têm sofrido violência, tipos de violência, qual a causa das violências, né? Eu fui procurar uma definição, né, sobre violência, e aí procurei lá nos canais, né, concernentes às mulheres. Eu achei tão interessante que eles disseram assim, ação com uma conduta que causa morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico, tanto no público quanto no privado. E aí aqui é independente de gênero. Sim, sim. Né? Então esse assunto é o que a gente vai abordar hoje. Você que está nos assistindo, né? Você pode até identificar-se. Claro que nós não gostaríamos que você se identificasse com nenhum dos itens que nós vamos falar aqui. Mas a Iris já falou isso e é extremamente importante. A informação pode te salvar. Né? A informação pode te salvar para, pelo menos, quando você estiver percebendo algo diferente aí no seu lar, você possa tomar providência. Nós já tivemos com a Iris, alguns meses atrás, aqui, falando sobre esse assunto num painel que nós fizemos com as mulheres, e foi muito importante, muito. Algumas mulheres que estavam vivenciando esses momentos nos procuraram para dizer, me identifiquei com aquela fala. Me procuraram também. Uhum. Então, quer dizer, o assunto é um assunto calado no meio dos lares cristãos também, né, Iris? Sim, isso é um assunto muito polêmico sob um ponto de vista, porque as pessoas não querem falar sobre. Tem vergonha, tem o estigma de toda a dor emocional. Sim. De não querer tocar. E é justamente essa questão que a gente precisa levantar.
que as mulheres tenham coragem de pedir ajuda. A gente sabe que é uma coisa muito sofrida, muito doída, e que sozinha muitas vezes não é possível sair desse quadro. E foram identificados tipos de violência que comumente acontecem. Então, existe um padrão. E o que nós queremos levar é a informação para que essas pessoas possam perceber se dentro do seu lar existe uma situação parecida com essa. Porque muitas vezes a mulher que sofre o abuso, a violência, ela não se dá conta porque é aquilo que ela conhece. E ela entende que o relacionamento é assim. Está envolvida, né? Ela Isso tá envolvida naquilo. Faz parte da vida dela porque ela já viu a mãe passar, ela já viu a avó passar, e aquilo ficou uma forma natural de relacionamento. Não, mas não é natural. Ela é fora do que Deus prega, que é amor, que é respeito. Então, dentro de todo esse olhar, a gente procura levar informação, acolhimento, para que essa mulher possa perceber se o que ela está passando entra numa situação abusiva. Até que ponto é normal? Claro que existem brigas de casal, existem pontos de vista diferentes, existe uma maneira de encarar o mundo diferente. Mas o respeito é prioritário para que os dois se sintam bem dentro da relação. Sim. Não pode haver uma pessoa subjugando a outra. Então, é isso que nós gostaríamos de conversar hoje um pouquinho, para que elas se dessem conta. E o relacionamento, ele tem que ser bom para os dois. Nós não estamos aqui trabalhando contra homens de jeito nenhum. Nós queremos que esse abusador ou que esse agressor possa ser tratado, mas que ele seja retirado do convívio dessa família. Que ele possa buscar o caminho dele e essa mulher e essa criança, os seus filhos, também. Então, às vezes, essa necessidade dessa separação e dessa realmente distância é salutar. E a gente precisa poder falar sobre isso. É garantia de vida para alguns casos, exatamente, né? Exatamente. Mas também tem, como eu já falei anteriormente, tem aquela questão de que hoje isso está sendo muito, é até estranho para a gente, né, falar, ouvir isso, né? Mas hoje o homem não tem esse amparo de ir para alguma delegacia específica e dizer, olha, eu estou apanhando em casa, né? Mas existe esses casos também, né? Existe, e a própria Lei Maria da Penha, ela também... Ela contempla? Ela contempla. É um número muito menor, né? Sim, sim. Mas há possibilidade, sim, de se fazer uso e colocar a situação inversa. Sim. Mas existe, sim. E dentro de toda essa questão, a Lei Maria da Penha é uma lei relativamente nova, ela é de 2006, e ela veio trazer esse amparo à mulher porque muitas vezes essa pessoa que era tratada mal, e eu acho que a gente precisa colocar algumas situações assim, a baixa autoestima, a dependência econômica, o medo de terminar um relacionamento, a insegurança de não ter onde ir, a dependência total emocional e econômica desse companheiro, marido, namorado, foi fazendo com que ela aceitasse algumas coisas, e até culturalmente, pelo que ela entendia de relacionamento. Então, romper com isso não é muito fácil. E a Lei Maria da Penha veio colocar uma outra coisa importante, que é quando uma mulher colocava essa situação, conseguia finalmente buscar ajuda, e esse companheiro, esse marido, de alguma maneira entendia que ele estava fazendo errado e tudo mais, ela podia retirar a queixa, voltava para casa e tudo mais, e esse processo era encerrado. Com o advento da lei,
Isso não é mais possível. Ela não pode retirar. Ela não pode retirar. Mesmo que ela queira, ela vai lá, pede para Porque parar. a grande maioria, e foi por isso que foi modificada, a grande maioria que passou por situação assim, se o agressor não é tratado, vai voltar a acontecer. E aí é muito difícil ela voltar a pedir ajuda. Ela vai se calando e muitas vezes acaba em homicídio. Então, a Lei Maria da Penha não permite que seja retirada a queixa, mas sim, vai ter escutas, vai ter todo um trabalho de apoio. E se esse casal quiser ficar junto, claro que vai poder ficar. Mas existe todo um cuidado hoje de proteção que antes não existia. Então, a lei vai modificando porque os nossos hábitos também vão. E o que a gente quer é que as pessoas tenham informação, que elas possam perceber se elas estão dentro de um relacionamento abusivo, através de alguns sinais. Eu lembro quando a gente conversou na última vez, né, no painel que você fez, você deu alguns sinais. Mas antes de abordar esses sinais, Iris, eu queria ser bem realista, porque possivelmente muitas pessoas da nossa audiência viveram alguma situação assim, ou tem alguém que conheça que vive, né? Ou viveram. Então, realisticamente, a mulher, quando ela está sofrendo, a mulher e a criança, normalmente, né? Ela tem vergonha de falar. Né? Então, há casos, por exemplo, em que a mãe da pessoa, quando acontece uma fatalidade, a mãe da pessoa não tinha ideia do que acontecia dentro da casa. Né? Então, assim, eu ouço muitos relatos, a gente trabalha com muita gente, muitas mulheres aqui, né? Onde a pessoa, ela confessa, eu não tenho coragem de contar para minha família. A vergonha? A vergonha, né? É um fator inibidor. Então, quando ela vai chegar... Quando uma mulher chega lá na delegacia da mulher, ou a criança lá com o conselho tutelar, e é porque assim, ó... Estourou. Chegou no último. E por isso que a gente quer ajudar as pessoas a poderem prestar atenção em alguns pontos. Sim. Porque são fases. E a primeira fase é de tensão, aonde esse casal briga, a culpa sempre é da mulher, ele chega em casa cansado, não leva em conta todas as tarefas dela também, muitas vezes ela trabalha fora também, tem jornada dupla, tripla, e ele chega xingando, agredindo, não fisicamente ainda. É a primeira fase. Verbal e até quebra objetos, mas ele é extremamente ríspido e ele trabalha incessantemente contra a moral dela, quase não permitindo uma reação, dizendo que ela é incompetente, que ela é burra, todas as coisas ruins que acontecem são por causa dela. E ela vai ouvindo e ela vai introjetando aquilo. E tem uma questão muito, muito sutil, ela vai perdendo a confiança nela. Então ela acredita que ela é incompetente, que ela é burra, que ela não tem conhecimento para fazer nenhuma outra coisa, que ela não tem valor. E ela vai ficando cada vez menor dentro desse universo, e ela acredita que a culpa é dela. Então, ele veio muito cansado hoje, isso não vai se repetir. Ele bebeu, coitado, estava tão para baixo. Isso foi por causa da bebida, não é que ele seja assim. Só te... pelo que eu entendo, né? Porque a mulher não acha que seja um problema, penso eu. Graças a Deus eu nunca tive essa situação. Porque não é todo dia. Eu acho que isso vai chegar a um ponto que vai ser todo dia. Mas é esporádico.
Inicialmente, ele vai chegando cansado e, por suas frustrações, ele traz uma frustração maior para o lar, que despeja sobre essa pessoa, sobre essa mulher. Então, ele humilha. Ele vai trazendo as suas justificativas e ela vai, sem coragem de dizer que não é assim, ela assume para ela. E ela vai se calando. Ela aceita que a culpa é dela. Que, ai, coitado, ele tá cansado. Ai, fui eu que não fiz direito, fui eu que não arrumei. Fui eu que queimei o arroz hoje. Nossa, não tinha tudo o que ele gostaria hoje pro almoço. O conforto geral, né? O conforto da casa, tudo mais. E ela vai assumindo para ela essa culpa. E gente, isso pode demorar muito. Isso pode levar meses, como pode levar anos. Só que essa mulher, aí ele vai diminuindo a vida dessa mulher. Ele vai fazendo com que ela não visite tanto os pais, não receba tanto amigas, não possa ir visitar outras pessoas. Começa cerceando toda a vida que ela tinha. E muitas vezes ela já vem de uma situação bem sofrida da sua casa materna e ela vem achando que aquilo é natural. Então ela assume essa culpa. É como se ela fosse culpada pelas coisas ruins que aconteceram com o trabalho ou se o marido está desempregado. Vem toda uma carga emocional, financeira, social, e isso leva a um desgaste muito grande. Como mulher, ela nem se enxerga mais como mulher. A autoestima fica zerada. Então ela vive em função dos filhos e do marido. E ela faz de tudo para que os filhos não vejam. Ela faz de tudo para que os familiares dela não saibam. Ela, normalmente, nesse período, ela começa a se afastar das suas amigas. Por quê? Porque ela não quer que ninguém saiba. Sim. Isso é um momento de frustração para ela também. Então, assim, não, eu que não estou fazendo certo. Sim. E ela vai se recolhendo, se recolhendo. E é, infelizmente, isso que vai fazendo com que ela não tenha coragem de assumir uma postura, não. Eu colaboro, eu trabalho aqui em casa, eu mantenho esse lar, eu mantenho os nossos filhos alimentados, eu procuro fazer o meu melhor, mesmo com a nossa dificuldade financeira. Eu estou aqui contigo, eu estou ajudando, eu sou parte integrante dessa família. Isso é verdade, mas ela não consegue mais pensar assim. Ela já não tem mais voz. Não. E isso vai desgastando e isso leva tempo. Porque uma semana pode estar tudo bem, então, ai, coisa boa, agora tá tudo certo. E daí acontece logo depois uma outra situação e volta aquela tensão. Então, isso são ondas. Ela vem e vai. E ela vai, só que cada situação vai enfraquecendo. A segunda parte, depois de todo esse desgaste e da perda dela, da sua autoestima, da vontade dela lutar, da vontade dela mostrar que ela é tão boa quanto ele. Ninguém tem que ser melhor que ninguém, mas nós temos que ter respeito na relação para que ela funcione. E aí já não existe mais. Não existe mais. A segunda parte vai ser aonde a tensão chega no seu ápice e a agressão física. Ela vai ser através de surra, de espancamento, de arma, de até queimar essa pessoa, de usar cigarro, de usar todos os objetos possíveis para causar dor. E normalmente neste período assim, ele é mais curto, porque ele é uma explosão. Sim. E aí há casos de suicídio, aonde o número aumenta muito é nesse. Porque ela não quer falar, mas ela também já não consegue suportar. E aí,
quando muitas vezes a agressão desse homem passa para os filhos, que ela busca ajuda. Ah, entendi. Quando extrapola. Sim, porque daí saiu dela e ela tem a dor e ela sabe a dor que a criança também vai ter. E aí ela busca ajuda. Ou quando houve uma situação de espancamento, que aí vizinhos, pessoas externas acabam auxiliando, aí sim é levada para uma delegacia da mulher ou para qualquer delegacia é possível. Nas cidades onde há a delegacia especializada, ela que é responsável pelo atendimento desta ocorrência. E aí entra a Lei Maria da Penha, aonde há é encaminhado para o fórum e tudo mais, para que essa mulher receba esse auxílio. E muitas vezes ela registra medidas protetivas, pede distância desse agressor. E é um outro momento que ela precisa de muito apoio. Muito. Gente, é um momento de fragilidade tão grande, que essa pessoa tem que ser acolhida. Seja pela vizinha, pela escola do filho que percebeu, pela família, óbvio, por amigos. Essa pessoa precisa de ajuda. E ela só vai conseguir sair desse ciclo com ajuda. Ela não pode ser deixada de lado dizendo que isso é uma briga de marido e mulher. Nós temos que meter a colher. Aonde há agressão, aonde há uma situação que a pessoa não consegue por si só sair, nós precisamos ajudar. E aí, essa mulher, muitas vezes, está quebrada, literalmente. E ela não tem mais condições de voltar para essa casa. É toda uma questão difícil, porque ela precisa ser amparada pela família ou por uma amiga, alguém que a acolha. Porque muitas vezes ela foge de casa para que consiga quebrar esse ciclo. E aí que as pessoas ficam sabendo o que estava acontecendo. E é uma situação, assim, muito doída, porque extrapolou, assim, as coisas mais preciosas que a gente tem, que é a vida. Porque no momento que uma pessoa agride a outra, que ela bate, ela grita, ela destrói, essa pessoa precisa de muita força para conseguir sair desse ciclo e ver que ela é muito maior do que isso. E que a sociedade precisa acolher essa pessoa. Ela tem que ter essa rede de apoio que auxilia a sair desse círculo vicioso. E o nosso município, Iris, tem essa rede de apoio. Vamos dizer, a pessoa está aqui nos ouvindo hoje e ela está vivendo esse momento, ela não sabe o que ela vai fazer, assim, quais seriam esses passos, assim, ela liga para algum lugar ou ela vai, ou... Eu acho assim bem nefrálgico esse momento onde ela procura ajuda, porque se ela volta para casa e o marido sonha que ela fez algum tipo de denúncia, a situação fica bem mais difícil, né? Aí é que está. Por isso que ela precisa dessa rede de apoio e ela precisa, assim, para mim, particularmente, amigas têm um valor muito grande. Eu tenho amigas do coração, assim, que para mim são irmãs. E nós temos esse amparo uma para outra. Graças a Deus, nenhuma vive nenhuma situação de violência dessa natureza. Mas nós somos frágeis também em alguns momentos. Nós precisamos de amparo, de apoio, de carinho. E no momento que alguém se isola e não consegue ter nenhuma pessoa para compartilhar, para dizer do seu sentimento, ou que está muito triste porque aconteceu tal coisa, ou porque até está muito feliz, quer dividir com alguém a sua alegria, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, e eu acho que a rede de amigas, de familiares e tudo mais, mas
essa questão de nós termos pessoas próximas a nós, que nós podemos confiar uma situação tão delicada quanto essa, ela pode salvar. Porque essa pessoa pode buscar o amparo que é necessário, que essa sua amiga não consegue ver. E nós temos hoje o Disque Denúncia. Tem... aqui eu até anotei alguns números para que a gente possa... Tu pode falar, porque se a pessoa está vivendo e ela precisa, ela vai voltar, ela vai buscar, né? Nós temos dentro o Disque Denúncia, tem o 180, o infantil é o 100, a Delegacia da Mulher 3584-5806 e o 98-416-4982, que é o plantão. O Conselho Tutelar 3524-4315 e o plantão noturno é 99-701-8406. Tem o Ministério Público, que é 3582-6164. E para abuso infantil é o 100, Disque 100. Então tem o 180, se você mais simplificado, o 180 para mulher, violência, e o 100, o abuso infantil, a violência infantil. E como é que está essa questão, Ilse, aqui na nossa região de abuso infantil, de violência contra a criança? Porque ontem foi Dia da Criança. Sim, ontem foi Dia da Criança, dia de comemorar, e ainda há índices muito tristes. Ainda há muito abuso, ainda há muita questão. E assim, a parte muito complicada é pensar que tanto a violência da mulher quanto da criança, ela tem altos índices dentro da sua casa. Não é fora, não é o assalto, sei lá, ocasional, uma situação de perigo que aconteceu, não, é o fato dentro do seu lar ou da criança, a pessoa que hierarquicamente teria que ajudá-la no seu desenvolvimento. E é muito grande o número. E com isso, é uma sociedade toda que sofre, porque a pessoa... a criança que foi abusada, a criança que foi de alguma maneira molestada, ela traz esse trauma, ela traz essa situação para o futuro, se não for tratada. Então, por isso que é tão importante a gente poder ver, trabalhar esses temas, trazer informações, para que as pessoas possam buscar auxílio e curar essas dores da alma. Tem uma outra coisa que eu acho que a gente precisa colocar. Fica à vontade. Que esse ciclo da violência que nós estávamos falando antes, ele ocorre em 3 momentos. Então, o primeiro é aquela tensão, onde há xingamentos, onde há toda uma situação de altos e baixos. Uma semana tá boa, na outra não. Isso vai levando um tempo grande. Aí chega o ápice, onde há agressão física propriamente dita, onde há todo um ato violento. E aí a terceira fase, que é aquele homem pede perdão, ele volta, que se chama lua de mel. Ele pede para que ela coloque para as pessoas que estão envolvidas em auxiliá-la, que isso foi uma briga que nunca mais vai acontecer, que foi uma situação de casal, que não é uma situação que vá perdurar, que foi um momento, e que ela volte, e que ela possa perdoá-lo. Muitas vezes ele oferece presentes que ele nunca na vida deu. Ele traz flor, ele traz um carinho para ela em casa, isso é... E ela tá tão carente, que ela aquilo tá tão quebrada por dentro, que aquilo assim é tudo que ela gostaria. Por quê? Porque ela ama aquela pessoa. E ela quer que ele mude, e ela acredita. E ela volta. Então, no primeiro momento, tudo vai funcionando a contento.
o casal consegue se reequilibrar. E à medida que o tempo passa, que as tensões voltam, ele volta para a fase inicial, que é o ciclo do xingamento, o ciclo onde ele desqualifica, onde ele coloca toda aquela tensão, e aquilo vai se instaurando novamente. Então, é um círculo vicioso. Meu Senhor. Ele volta. O percentual é muito alto. E com isso, ela volta a ter toda aquela situação de perigo iminente de novo. Até que muitas vezes chega na segunda fase e toda aquela situação se refaz, toda aquela agressão volta. Então, a gente pede muito para que as pessoas que estão vivendo situações difíceis, que elas possam avaliar, que elas possam buscar auxílio, que elas tenham alguém para conversar, que elas possam até ir na escola dos seus filhos e pedir orientação, que elas venham para a igreja, seja qual for o credo, que elas busquem auxílio, que elas coloquem para alguém, que elas falem para algum familiar, que elas falem para alguma amiga e que possam buscar esse auxílio. Com abuso infantil, a mesma coisa, gente. Nós não podemos, e um dos pontos que é colocado é que muitas vezes essa criança é negligenciada do seu direito de falar. As pessoas em casa nem querem escutar. E, não, isso é coisa de criança, hoje ele está assim, isso não é nada. E muitas vezes na escola são os professores que percebem uma alteração no comportamento. Ou a criança ficou muito agressiva, ou ela ficou muito introvertida. E aí tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Então, nós estamos aqui para alertar, para levar informação. Não deixe de ajudar qualquer pessoa que vocês imaginem estar tendo algum problema. Ou se você mesma está tendo. Fale com alguém, busque auxílio. Não permita que entre num estágio de violência maior do que já está vivendo. Essa é um alerta. E aí tem tipos de violência, não sei se podemos ainda colocar alguma coisa. Nós temos a violência psicológica, que é um ponto que muitas vezes a pessoa nem sabe que está vivendo. E ela tira toda a sua força de ação e reação. Ela sente ódio, medo, solidão, vergonha, tem pena de si. Então, ela se recolhe. E os índices são altos porque ela tem de suicídio até, porque ela tem medo. Então, ela fica acuada e fica quietinha. Sim. E não fala nada. Aí, nós temos outros tipos de violência, que é a patrimonial, que é onde esse homem controla todas as situações de dinheiro. Ele destrói documentos pessoais, ele furta, ele faz extorsão, ele priva essa mulher dos seus bens, e os bens são da família. E ele causa danos propositais a objetos e a coisas que ela gosta. Tem a violência moral, que ele acusa essa mulher de traição, ele inventa, ele aumenta situações para que as pessoas fiquem contra ela, ele faz críticas mentirosas para ela e muitas vezes ele expõe a vida íntima e coloca ela numa situação muito delicada. E ele vai desvalorizando cada vez mais essa mulher. E ele rebaixa, ele xinga e ela se cala. E nós temos... Deixa eu ver aqui. Dentro de todas essas questões, a gente percebe que a parte complicada é isso, é a pessoa ficar tão
tão sem ação que ela não consegue pedir ajuda. E é isso que a gente alerta. Mesmo as situações psicológicas que ele vai minando, vai fazendo com que ela acredite que ela não tem valor, ela vai trazendo dentro dela essa dor. Aí existe a violência física, propriamente dita, que são chutes, são surras, socos, cortes, bate, quebra ossos. É sério, é muito sério. A violência psicológica, ela é sutil, mas ela traz um dano emocional enorme. Ele vai humilhando, vai tendo todo um constrangimento, ele isola essa pessoa, ele proíbe que visite amigos, que visite família, que vá tomar um café com alguém, que vá tomar um chimarrão. Muitas vezes proíbe de estudar, de trabalhar. Ele controla. E a violência sexual, que é o estupro, que é obrigar essa mulher a fazer atos sexuais contra sua vontade, ou que causem repulsa, e ele acaba obrigando, usando a força física e a sua maneira, digamos, de subjugar. Então, que a gente possa abrir os olhos para isso e não permitir, porque é uma dor imensa que essa mulher sente. E nós estamos aqui como sociedade também para acolher, para trazer todo o amparo, mesmo que ainda de maneira, às vezes, insuficiente, mas que a gente, como sociedade, como pessoa, possa estar à disposição e que essa mulher que se sente, de alguma maneira, oprimida, possa buscar dentro de um ambiente de confiança, na igreja, na escola, no âmbito familiar, auxílio para quebrar essa corrente, para sair desse momento tão difícil que ela vive. Olha aí, que riqueza que a gente teve nesta noite de informações com a Iris Foscarini. E estamos chegando ao fim, né? Chegamos ao fim do nosso episódio, mas se você está ouvindo, você ouviu tudo que foi falado. Ah, mas não acontece isso comigo. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que aconteça isso. Então passa, compartilha, para que essa pessoa possa... Desculpe lhe interromper. Não. Mas eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso e ver como estão as relações, como está o namorado da nossa filha. Ah, muito bem. Como estão a sobrinha se relacionando. Como o nosso filho trata a sua irmã, a sua namorada, a tia, sabe? A gente começar a prestar atenção nas nossas relações muito próximas e auxiliar. E entender que isso pode não estar acontecendo conosco, e assim, peço que realmente não esteja, mas que a gente tenha um olhar mais atento sobre as pessoas que estão próximas a nós, para que a gente possa ajudá-las e também para que elas abram os olhos e possam ter uma relação saudável. E como foi dito antes, nós não estamos aqui condenando ninguém e nem fazendo uma briga de gêneros, nada. Nós estamos aqui para pedir que as mulheres se unam e que tenham amparo na sua vida e possam ajudar uma a outra. Se uma amiga é um remedinho, imagina 2, 3, 4. Não, e até a questão assim, por exemplo, é o vizinho, a vizinha que ouve a criança sendo açoitada muitas vezes. Diz que sem. É uma ligação que você não vai ter nem que se identificar. Né? Você diz que eu sei e faz a denúncia para que seja realmente averiguado a veracidade da situação, mas não seja indiferente, omisso, quando você está diante de uma circunstância. Então, vamos nos ajudar
vamos nos observar, vamos nos enxergar para que a nossa sociedade seja melhor e que menos injustiças possam estar acontecendo ao nosso redor. O que a Bíblia diz isso? No que depender de nós, nós devemos estar bem com todos. Então, você pode sim, no que depender de você, ser uma solução para alguém que está próximo de você. Iris, muito obrigada por ter estado conosco, obrigada pela tua fala, pelos teus conhecimentos, por esse partilhar com as mulheres. Claro que a gente teria muito mais assuntos, mas a gente pode, num outro momento, abordar outros temas que sejam também dentro desse mesmo enfoque, porque com certeza nós vamos ajudar muita gente. Muito, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui e também dizer que nós acreditamos num mundo melhor, num mundo onde um ajude o outro e que muitas coisas boas estão perto da gente. Então, que a gente acesse isso e que a gente ajude o outro a acessar isso também. Muito obrigada pela possibilidade. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe.